Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Vos cumprimento com uma boa tarde no nome do Todo-Poderoso. Estamos aqui mais uma vez na presença do Altíssimo para fazermos a oração, para deixarmos uma palavra da parte do Senhor a todos os amados. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor tem colocado no meu coração uma palavra que se encontra no livro de João, capítulo 13, e verso 7, que diz assim: Respondeu Jesus e disse: O que eu faço? Não o sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Havia uma festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, queridos. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E Jesus fez uma demonstração de humildade diante daquele povo, diante daquela festa, diante dos judeus, diante dos discípulos. Jesus agora vai adiante daquele povo, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os discípulos não entenderam nada. Pedro, como era muito afoito, como sempre, aproximou-se e disse: Tu lava-me os pés a mim? Pedro questionou, louvado seja o nome santo do Senhor, porque o Senhor estava a lavar os seus pés. A Bíblia vai nos dizer que, de acordo com o costume judeu, lavar os pés do amo ou de seus convidados era um dos deveres de um escravo estrangeiro, mas nunca o dever de um escravo judeu. Tal humilhação que este serviço produzia. Então, era costume naquela época dos escravos estrangeiros lavar os pés do seu senhor e dos convidados, mas nunca de um escravo judeu, porque era muito humilhante. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós aprendemos, amados, que o Senhor, ele nesse ato, aleluia, ele quis demonstrar para aquele povo que o Senhor, ele era humilde o suficiente para fazer tal ato. Louvado seja Deus. Provavelmente quando Jesus, amados, ele se aproximou de Pedro para lavar os seus pés, aleluia, louvado seja Deus, numa atitude de sua própria natureza, porque nós sabemos que Pedro era sanguíneo, Pedro era impulsivo, deve ter se levantado, deve ter colocado as pernas para o alto, né? Quando exclamou de maneira categórica, diz a palavra: Tu lava-me os pés a mim, nunca me lavarás os pés. Pedro estava dizendo: Não, Senhor, jamais, nunca eu vou permitir que o Senhor venha lavar meus pés, porque Tu és o Messias. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. A atitude inesperada de Pedro, queridos, de Jesus em lavar os pés, de ver, né, Jesus lavar os pés de seus discípulos, deixou Pedro e os demais discípulos perplexos, ou seja, atônitos, parados, sem entender. Eles não podiam compreender como aquilo podia estar acontecendo. O enviado de Deus, o Messias, o prometido futuro de Israel, poderia assumir aquela postura de humilhação e de servidão. Louvado seja Deus. Mas, queridos, louvado seja o nome do Eterno. Jesus, ele era mestre e como tal ele tinha direito de ordenar os que o serviam. Porém, em vez disso, surpreendentemente, foi ele quem o serviu. E nós aprendemos uma lição nesta palavra, que o Senhor Jesus, mesmo sendo ele o nosso Redentor, mesmo sendo ele o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele demonstrou uma tal humildade que nenhum de nós jamais poderia fazer. Aleluia. O Senhor nos ensinou que para ele todos eram iguais, independente de serem magistrados, de serem discípulos, de serem pessoas comuns. Para o nosso Deus, todos são iguais. Aleluia. Mas nós vemos que muitas vezes nós, seres humanos errantes que somos, queremos nos sobressair sobre as atitudes do nosso Deus.
não queremos nos humilhar diante dos nossos irmãos, não queremos ter atitudes de humildade, queremos ser pessoas arrogantes, né? Pessoas soberbas, pessoas que se auto-intitulam alguém na vida, quando o nosso próprio Jesus se tornou humilde para darmos o exemplo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Jesus, ele era mestre e como tal, ele mostrou toda a humildade. Com essa atitude, queridos, Jesus estava dignificando o serviço, bem como aquele que o prestava. Estava mostrando aos discípulos de todos as eras que aquele que faz os outros se sentirem importantes, esse sim é verdadeiramente importante aos olhos de Deus. Jesus estava demonstrando que ao lavar os pés dos discípulos, aleluia, ele estava dizendo, olha, vocês são importantes para o reino. Olha, vocês são importantes para a sociedade. Olha, vocês são importantes para mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é agradável aos olhos do Senhor. Quando nós demonstramos que o nosso próximo, o nosso irmão, é importante para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em sua vida e ensinos, amados, Cristo deu um perfeito exemplo de benignidade, de serviço, de extraordinária verdade, de que Deus não vive para si, mas o Senhor vive para nós, para nos ajudar, para nos servir. Aleluia! Louvado seja Deus por toda a sua vida. Jesus esteve sujeito à lei do serviço e serviu a todos com humildade e abnegação, deixando-os o exemplo e a advertência. Todo aquele que dentre vós quiser fazer grande, seja servo de todos. Mateus 20 e 26. Oh, aleluia, Deus. Nós aprendemos nesta tarde, queridos e amados irmãos, que o Senhor, ele foi humilde, manso de coração. A Bíblia diz que a sua atitude demonstrou a sua soberania. Aleluia, glória a Deus. Jesus, antes de tornar-se homem, era servido por todos. Um dia, porque serviu a todos quando andou aqui na terra, por todos serem servidos e honrados novamente no céu. Todos aqueles que quiserem partilhar desse momento especial, queridos, participando com ele dessa alegria, devem segui-lo. O exemplo, vivendo uma vida de serviço, abnegado a Deus e aos semelhantes, que o Espírito Santo leve a compreender a nós todos aquilo que não vive para servir, não serve para viver. Aleluia, glória a Deus. Então, se você não vive para servir, você não serve para viver. Aprendemos nesta tarde, aleluia, com esse ensinamento do nosso Deus. Estamos aqui nesta terra para servir uns aos outros, para cuidar uns dos outros. Louvado seja Deus. Oremos. Soberano e altíssimo Deus, Pai bendito, de poder, de glória e majestade, Senhor, nesta tarde, diante da Tua presença de joelho dobrado, ó Pai, Deus, eu quero exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor, porque Tu és fiel e maravilhoso e tem nos deixado exemplo de humildade. A Bíblia diz, Pai amado, que nós temos que aprender contigo, que é manso e humilde de coração. Senhor, a lavar os pés dos Teus discípulos, o Senhor nos deu uma lição sobrenatural de humildade. Devemos aprender contigo e não devemos nos colocar no patamar, Senhor, a qual nós não estamos. Devemos ser humildes uns com os outros. Devemos tratar os nossos irmãos assim como nós queremos ser tratados. Louvado e exaltado seja o Deus de Israel. Pai querido, Pai amado, toma nas Tuas mãos a cada servo e serva do Senhor neste grupo e nos demais grupos de oração. Senhor, visita o Teu povo nesta hora. Fortalece, capacita, nos ensina mesmo através da Tua palavra como devemos nos portar uns diante dos outros. E nós aprendemos nessa tarde que nós não somos nada, Pai amado, que nós devemos servir aos nossos irmãos. Como disse a Tua palavra, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então, Senhor, que nesta tarde aprendemos essa
tremenda lição de servir uns aos outros. Aleluia, louvado seja Deus. Toma nas tuas mãos agora todos os pedidos de oração feitos aqui e nos demais grupos. Visita o teu povo enfermo, que está aprisionado, que necessita, Senhor, de uma libertação, de uma cura, de uma salvação, Pai amado. Vai agora diante do teu povo, traz a eles a memória, a lembrança daquilo, Senhor, que eles podem viver diante da tua presença. Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.